Olá, meu povo de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês agora onde você estiver, seja pela manhã, seja à tarde, seja à noite, eu não sei que hora você vai acessar esta palavra. E antes de anunciar o texto que eu vou ler nessa tarde, eu quero mandar um abraço bem carinhoso e uma recomendação muito especial para meu nobre amigo, o presbítero Edinaldo, na cidade de Santo Antão, no Pernambuco. Coisa boa, irmão Edinaldo, estamos juntos, né, mano? Coisa boa, você é de lá ou de cá, mas aí unido no Espírito. Quero aproveitar também e colocar nestes cumprimentos iniciais a irmã Maria Helena, uma pessoa muito especial, que foi ovelha do meu pastorado quando eu servi ao Senhor em Açailândia, no Maranhão. E por que não dizer Açailândia, Maranhão também, né, queridos? Que você seja abençoado e que Deus possa alcançar você através dessa palavra, amém? Um abraço a todos e vamos lá. Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7 está registrado o texto que eu vou utilizar para nosso ponto de partida, e na leitura do texto que eu vou fazer em Mateus capítulo 15, versos 21 a 28, se você quiser abrir a sua Bíblia, acessar o seu smartphone, fica à vontade, porque eu vou voltar nesse texto algumas vezes, como sempre faço, meus sermões são expositivos, né? Então, eu já vou fazendo algumas considerações, porque o tempo não permite a gente fazer essas observações no decorrer da ministração. Então diz assim o versículo 21 de Mateus capítulo 15. Partindo Jesus dali da onde? Da Galiléia, onde ele estava ministrando, exercendo seu ministério, diz que ele retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades que ficavam já na Síria, um país vizinho do norte da Galiléia, onde ele estava, né? Queridos, uma pausa só para mim dizer a você que eu vou usar muito o lenço hoje, porque aqui no estúdio onde eu estou, né, na igreja, está fazendo muito calor nesse horário, e por isso, talvez você vai, acesso do lenço aí, você vai desconsiderando. Então, Tiro e Sidom eram duas cidades da Síria, e ele retirou da Galiléia e foi para a Síria. Antes de sequenciar, é importante dizer que essa cidade de Tiro, ela tinha uma relação muito histórica com Israel, porque quando Davi foi rei em Jerusalém, e sucedido por Salomão, eles tinham uma aliança com o rei de Tiro. Inclusive, Tiro era uma região onde tinha muita madeira, que foi utilizado no templo, mas era um país pobre, de agricultura baixa. Israel um país produtivo, então eles trocavam alimentos por madeira, e por isso essa relação, já existia uma relação entre Tiro, Sidom e Jerusalém, enfim. O versículo de número 22, antes, porém, é importante dizer que esta aliança não foi uma coisa boa para Israel, porque de lá, depois que o rei de Tiro foi sucedido, naquela época de Salomão, um senhor de Etibal passou a reinar na cidade de Tiro, e dali ele cedeu uma rainha chamada Jezabel para casar com um dos reis de Israel, chamado Acabe. Aí o fim da história você já sabe, né? Isso culminou no cativeiro assírio em 722 depois de Cristo, antes de Cristo aproximadamente. Agora o verso 22, Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. E ele, porém, não lhe respondeu palavras. Outra pausazinha aqui. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. A Bíblia não diz que ele não ouviu a mulher gritando, diz que ele apenas não respondeu. Por que eu fiz essa pausa aqui? Porque às vezes isso acontece conosco, irmãos. A gente clama e parece que ele não responde. Mas o que é importante saber é que ele está ouvindo. Isso é interessante. Vamos lá, verso 23b. Os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Verso 27, ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhes disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E a Bíblia diz, desde aquele momento sua filha ficou sã.
Interessante, não, irmãos, essas informações e esse momento. Eu, ao ler esse texto e ao ler o texto do registro de Marcos, eu fico pensando que, assim, esse foi um dos momentos, dos encontros, vamos dizer assim, que Jesus tivera com muitas pessoas. Ele teve com Nicodemos, mulher samaritana, mulher lá de João capítulo 4, aquela lá de Samaria, e tantos outros encontros. Este, ao meu ver, foi um dos mais intrigantes. Por que eu digo isso? Porque choca ao caráter de Jesus. Ele diz assim, olha, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aí vem uma mulher desesperada, arrancando os cabelos, chorando, com a filha endemoniada, que ninguém podia fazer nada por ela senão ele. E aí a gente vê Jesus fazendo, ele tomando duas atitudes que não é comum ao caráter dele fazer. Foi ignorar aquela mulher. Diz que ela vinha gritando e ele não lhe respondeu palavra, diz o texto. Você já viu Jesus fazer isso outras vezes? Aqui para mim é a primeira vez. E outra é que ele negou a ajudá-la de início. Ela clamou, ele argumentou, e como se ele estivesse fazendo tudo para não atendê-la. Então, isso aqui me intriga, porque ao estudar esse texto, a gente vê que tem algumas verdades aqui que não estão escritas nessa porção da Escritura que for lido. E é sobre essas verdades que eu quero partilhar com você nesse tempo tão precioso. Vamos ver aqui algumas lições que a gente pode aprender. Eu vou lançar mão dos dois textos aqui. Talvez você vai ter dificuldade de me acompanhar, a menos que você seja bom de endereço, né? Mas eu vou usar muito o texto de Marcos, porque eles dão informações preciosíssimas do mesmo momento, do mesmo assunto. Eles estavam ali presenciando aquele momento. Então, ao escreverem, eles deixaram grandes informações para nós. No texto de Marcos, no capítulo 7, eu vejo aqui uma verdade muito importante desse encontro, deste episódio. Está registrado em Marcos 7, verso 25. Marcos 7, 25. Diz que essa mulher tinha essa filha possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele. Essa informação não está em Mateus. Tendo ouvido a respeito dele. E veja que essa mulher não era nada judia, não tinha nada a ver com Israel, ela era mulher estrangeira. Mas ela disse que ela tinha ouvido a respeito dele. Há uma outra versão bem usada em nosso meio, diz que ela ouviu falar dele. E ao ouvir, veio e prostrou-se aos seus pés. Eu acho interessante porque nós temos visto ultimamente, especialmente na televisão, basta ligar nos vídeos que estão lá, tem muita gente falando não a respeito dele, mas falando sobre ele. Pega o nome dele e oferecem e apresentam promessas que ele nunca disse, que ele nunca fez, e as pessoas ignorantes embarcam desta, e o resultado é o quê? Cair no descrédito, porque ele não tem compromisso com aquilo que ele não disse na sua palavra. Agora, o que essa mulher ouve, diz a palavra aqui, que é a respeito dele. Ou seja, alguém que disse a verdade do que ele realmente era e significava ser. E aí nós vamos olhar isso, por exemplo, à luz de Marcos, por exemplo, para não ser muito aqui extensivo. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 1, nós vemos aí, possivelmente, a primeira coisa que essa mulher ouviu alguém dizer a respeito dele. Trata-se da cura de um endemoniado lá em Cafarnaum. Esse texto está em Marcos, capítulo 1, verso 21 a 28. Ele estava lá, Jesus estava pregando, de repente entrou esse homem, demoniado, e já foi gritando, que temos nós contigo, Jesus, tal, vem nos atormentar aqui agora. E Jesus disse assim, cala-te e sai dele, na presença de todos os presentes. E diz a Bíblia que naquela mesma hora o demônio saiu daquele homem, e o versículo 27 diz, todos se admiraram, ao ponto de perguntarem entre si, que venha a ser isto, uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena os espíritos e eles lhe obedecem? Quer dizer, naquele momento Jesus revelava um aspecto da sua divindade que até então eles não conheciam. A Bíblia diz que essa mulher, ouvindo essas coisas. Se você pega o capítulo 1, verso 29 a 31, você vê Jesus curando a sogra de Pedro. Eu não vou fazer leitura dos textos aqui para não ser muito extensivo, mas os textos estão lá, Marcos 1, 29 a 31. Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele doente, febril, febre alta, ela tomou pela mão, levantou, e ela passou a servi-los.
Você pega, por exemplo, no capítulo 2, indo para o capítulo 2, você vê aí a partir do versículo 1 a 12, ele realizando aquele estupendo milagre ali também em Cafarnaum. Ele estava ministrando nessa região, Beira-Mar, cidade de Beira-Mar, ali na Palestina. E aí esse paralítico foi levado por uns amigos. Chegou, furou o teto da casa, botou ali na presença de Jesus. E aí o Senhor olhou para ele e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Lembra da história? Quando ele disse isso, virou uma muvuca na sinagoga. O que é isso? Esse homem dizendo, blasfemou. Os fariseus levantou logo, blasfemou, não tem outra. Aí Jesus entrou com uma perguntinha simples, né? O que é mais fácil dizer? Está no verso 9. Marcos 2 e 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma tua cama e anda? O que é mais fácil? O que vocês acham? Jesus perguntou. E vocês, o que vocês acham? Silêncio total, silêncio sepulcral. De repente Jesus toma a palavra e diz, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, e diz a Bíblia que naquela hora o paralítico levantou, tomou o seu leito, isso era sábado, eu não vou entrar nesse detalhe, e andou. E o versículo 12 de Marcos 2 diz o seguinte, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Lembra que estamos em Marcos 7, essa mulher ouvindo falar acerca dele. Alguém, não sei como, não me pergunte, eu não sei dizer, mas diz que ela ouviu falar acerca dele, destes milagres extraordinários. E aí, no capítulo 13, ele cura um homem da mão ressequida, no capítulo 4, ele acalma uma tempestade, não é? E o que acontece? Essa mulher, ao ouvir falar dele, ela certamente pensou, se eu encontrasse com esse homem. Se eu encontrasse com esse homem, minha filha ia parar o sofrimento. Se esse homem andasse aqui por essa região. Se eu encontrasse esse homem de Nazaré. Se eu encontrasse esse filho de Davi. E aí, diz a Bíblia que Jesus resolve deixar a Galileia e ir para a Síria, para encontrar essa mulher e mudar a sorte dela e da sua filha. Então, essa verdade aqui, irmãos, nos ensina que nós devemos ter muito cuidado daquilo que a gente ouve sobre Jesus, alguém que usa o nome dele para fazer promessas ocas, falhas, vazias, destituídas de fundamentação bíblica. Aquela mulher não foi atrás de ninguém, não, ela ouviu falar daquilo que aquele homem fazia e que era poderoso para fazer. Então, ao reivindicar uma promessa, você verifica o que a Bíblia diz a respeito dela, porque se a Bíblia diz, Deus é fiel para cumprir, se ela não diz, sai fora. Aquela mulher foi sábia em apurar cuidadosamente o que Jesus estava fazendo e o que ele poderia fazer pela vida dela. Não é interessante isso? Vamos a uma segunda coisa interessante que eu vejo aqui, está em Mateus 15, verso 24. Eu vou pegar apenas essa primeira fala de Jesus, né? Ela chega, prostra aos pés do Senhor e suplica e faz todo o seu lamento. E aí a primeira fala de Jesus para ela foi, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se eu não fui enviado, ela, Senhor, me ajuda. E ele disse, minha filha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus procurando ovelhas perdidas em território estrangeiro? E é interessante que tem no texto de Marcos, no capítulo 7, verso 24, isso é interessante a gente colocar aqui para entender esse fundamento aqui. Marcos 7, 24, diz que levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Ele queria que ninguém soubesse que ele estava indo para lá e que ele tinha chegado naquela casa. No entanto, não pôde ocultar-se, diz o texto. O que a gente aprende disso aqui? Bom, você acha que se Jesus quisesse ocultar alguém, encontrava ele? Se Jesus quisesse esconder ali, você acha que alguém ia vê-lo ou saber que ele andou por lá? O que na prática mesmo, Jesus queria era ser achado por aquela mulher, porque ele foi lá exatamente para abençoar ela. Sabia do anseio do coração dela.
Irmãos, isso é de um conforto, de um consolo para nós, estupendo quando a gente entende esses fundamentos. O que eu estou querendo dizer com isso? É que às vezes você está orando a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, e parece que não tem resposta, parece que ninguém te ouve, parece que você faz um pedido até no púlpito mesmo, para alguém orar por você, o pastor esquece de ler o aviso, e parece que ninguém se interessou por você. Agora, isso é confortador, porque nós vemos aqui o próprio Jesus ouvindo esse clamor lá à distância. Ele estava na Galileia, ele estava nas regiões de Tiro e de Sidom, na Fenícia, ali, ligado à Síria, ali, um país que tinha alianças com a Síria. Estava em outro país, uma estrangeira, e Jesus ouviu o clamor dela e foi até lá. Ele não queria esconder coisa nenhuma, irmãos. Ele queria ser achado por aquela mulher, porque sabia que o desejo, o anseio dela, entendeu? Ia procurá-la e ia achá-lo. Glorificado seja o seu nome por isso. Então, ele na realidade, ele não escondeu coisa nenhuma, ele queria mesmo ser achado por ela, por uma mulher que estava esperando esse encontro. Como ela não podia atravessar do país dela para o dele, questões alfandegárias talvez, né? Alfandegárias, nome difícil de falar, né, irmãos? Alfandegárias. Talvez por isso ela disse, não, infelizmente, se eu pudesse falar com ele, bem, mas eu não posso, não vai ter jeito. Aí Jesus vai até lá. E o que ele fez por um estrangeiro, irmãos, o que ele não fará por você, que hoje é filho de Deus, membro da família de Deus, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, o que ele não fará por você? Então, com isso eu quero te conduzir a uma terceira verdade que esse texto nos ensina. Está no diálogo, né? Vamos pensar no diálogo de Jesus com ela, está no diálogo. Eu estou agora utilizando o texto de Marcos, capítulo 7, porque tem detalhes mais interessantes para o nosso entendimento aqui. Então, no verso 26 de Marcos 7, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí no verso 27, ela diz assim, contudo, replicou ela, contudo, quer dizer, eu sei disso, né? Entretanto, apesar de, contudo, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. O que a gente percebe aqui, irmãos? Eu vejo aqui, nesse texto, que o que Jesus impressionou na atitude dessa mulher, porque no texto de Mateus diz que ele dá um brado dizendo, mulher, grande a tua fé, vai e faz do jeito que você quer que seja feito, ou seja, você não veio buscar migalha, ele está aqui a mesa, jogou a mesa nos braços dela, né? No texto de Mateus a gente lê essa verdade. Mas no de Marcos aqui, que eu peguei só para esse diálogo, nós vemos aqui que Jesus está interessado, irmãos, em que nós tenhamos uma fé como a fé daquela mulher. Quer dizer, uma fé, eu vou usar o termo aqui, não sei se eu vou definir para você corretamente, uma fé resiliente. É aquela fé que você não desiste, é a fé que faz você superar os obstáculos, porque os próprios discípulos diziam, não, manda ela voltar, essa mulher está perturbando, e ela não desistiu, entendeu? Resiliência é como se pega um elástico, por exemplo, você pega o elástico aqui e você espicha o elástico, e segura ele lá o tempo que você quiser segurar, quando você solta ele volta. Aquele elástico usou de uma atitude resiliente, ele não aceitou ficar naqueles dois extremos, ele voltou para onde ele estava. Esse é o modelo de fé daquela mulher, entendeu? Quando Jesus faz isso, e ele fez isso consciente, porque ele sabia da reação dela, ele queria ensinar os seus discípulos como é que exercita a fé nas promessas de Deus, nas coisas de Deus, como estender a mão para receber os favores de Deus, ele queria ensinar uma lição ali. E aí essa mulher disse, sim, Senhor, mas eles não estão aproveitando tudo que eles têm à mesa. Está caindo alguma coisa embaixo, entendeu? E aí eu quero só isso que caiu aí, essas migalhinhas que caiu é o suficiente para resolver meu problema. Né? Então a gente percebe aqui, o brado de Jesus em elogiar a fé daquela mulher, baseia-se não naquilo que eu chamaria de semântica da palavra. O que é a semântica da palavra? É o significado, o que ela disse, as palavras que ela utilizou para convencer Jesus, mas está na atitude dela de não desistir da sua bênção, ela não ia perder a viagem. O que ela sabia daquele homem, sabia que somente ele poderia resolver o problema dela, e ela não desistiu.
Isso chama-se fé resiliente, que não abre mão. Eu me lembro que Jesus, num outro momento do seu ministério, ele contou uma parábola chamada Parábola do Juízo Iníquo, lembra? Está registrado em Lucas 18, 1 a 8. E ele fala disso, exatamente disso. E é bom trazer esse texto aqui para fazer a interpretação do versículo 8, que eu vejo muita gente fazer uma interpretação equivocada. Vamos ver o texto? Lucas 18, 1 a 8. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Começa por aí. Ora sempre e nunca esmoreça. Tenha uma oração resiliente, tenha uma fé que não cede. Começa por aqui, no versículo 1. Aí ele conta a história de que havia um homem numa certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem homem algum. Havia também nessa cidade uma mulher, entendeu? Que vinha até ele dizendo, olha, julga a minha causa contra o meu adversário, ele está ganhando a causa de mim, julga, decide isso e tal. E diz o texto que o homem disse consigo, está no versículo 4, que ele disse consigo, bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, olha o que esse rei está dizendo, todavia, como esta viúva me importuna, julgaria a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Quer dizer, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, e nem dou atenção para ninguém, muito menos para uma viúva, mas como ela não larga, todo dia está aqui na porta do palácio perturbando, eu vou jogar logo essa causa que eu resolvo esse problema. É isso que ele disse. Agora, olha o que Jesus diz no versículo 6. Ele faz uma aplicação disso. Ele termina a parábola e volta numa aplicação, está no verso 6, 18:6 de Mateus. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Ou seja, vocês prestou atenção no que esse juiz falou? Que é o que eu tinha dito aqui, segundo antes. Você prestou atenção? Está no versículo 4 e 5. Aí o versículo 7 diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite. Não fará Deus, se um juiz iníquo, um homem que não teme a Deus, não respeita homem algum, não está nem aí para ninguém, para problema de ninguém, muito menos para uma mulher viúva, muito menos para uma mulher, que naquela época a mulher na sociedade não tinha o valor que sempre teve, que Deus a constituiu na sua criação. Se ele fez isso por ela, você imagina você, rapaz, que é escolhido dele. Aí, olha o que ele diz no versículo 8. Digo-vos, que aí ele faz uma aplicação prática. Ele diz, digo-vos, que depressa lhe fará juízo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará porventura fé na terra? Ele está falando aqui, irmãos, não é de fé no sentido de crença, porque isso o homem nunca vai deixar de ter. Ele tem inato da sua natureza primal, criacional, o instinto da fé. O que ele está falando aqui é de uma fé como a dessa viúva, como a dessa mulher da nossa parábola, que não desiste, que sabe que é direito, tem direito de receber e alguma coisa está atrapalhando, e ela vai para cima, vai para o fight, para a briga, para a guerra e não abre mão. O que essa viúva fez? Todo dia estava lá na porta do rei. E o Senhor disse, está vendo aí? Por que o rei respondeu ela? Ele disse, porque ela estava lá importunando ele. Então Jesus está dizendo aqui, irmãos, entre outras palavras, não deixe de, no sentido mais pleno, mais sagrado, mais glorioso, importunar a Deus por aquilo que só Ele pode fazer. Não desista da sua oração, não desista de orar. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele, porventura, achará fé na terra? Que fé? Essa fé resiliente, fé que não abre mão das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Não é? Então, uma pausinha aqui para a gente tomar uma aguinha, eu volto agorinha. Então, voltando aqui ao nosso ponto onde paramos, uma outra verdade que esse texto nos ensina, e se eu estivesse numerando aqui, eu estaria no quarto ponto já, né? Está em Marcos. Eu vou pegar o texto de Marcos para trazer essa verdade, porque ela revela uma verdade, irmãos, que, para vergonha nossa, viu, irmãos? Para vergonha nossa. Essa mulher nos ensina, e Jesus promove este ensinamento, para nos dizer que, normalmente, uma fé que Jesus aplaude, uma fé que Jesus admira, que impressiona Ele, normalmente não se encontra nos arraiais evangélicos. Às vezes as pessoas lá fora, irmãos, exercem essa fé muito mais do que nós, com muito mais eficiência do que nós.
Eu me lembro que uma vez eu li um livro do Abílio Diniz, aquele diretor, né, Pão de Açúcar, e ele disse que o filho dele foi fazer uma corrida e pediu o pai para que orasse, para que ele ganhasse a corrida. Ele disse: filho, eu não vou orar porque Deus não pode ser injusto, porque tem muita gente orando para que ele abençoe e ele não pode abençoar você em detrimento dos outros. Irmão, se Jesus estivesse ali, ele dizia: oh, Abílio Diniz, grande é a sua fé. Então, normalmente, nos arraiais evangélicos não encontra essa modalidade de fé que essa mulher exercitou. Por quê? Vamos observar isso cuidadosamente. Se você nota aqui, no capítulo 7, o versículo 24, diz assim, eu estou lendo em Marcos, diz assim: levantando-se dali, partiu para as terras de Tiro e Sidom. Então, ele sai da Galileia e vai para Tiro e Sidom. Aí lá no versículo 31, diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, olha aí, ele sai dos termos de Israel e vai lá nas terras de Tiro e Sidom exclusivamente para exaltar a fé de uma mulher que nem judia era. Mulher que não tinha nenhum vínculo religioso, não frequentava a sinagoga, não conhecia a Torá, não conhecia ninguém. Foi uma mulher, mas tinha fé que impressionou a Jesus. Porque naquela época, a Palestina dos dias de Jesus estava dividida em 5 grandes regiões, né? Eu não posso te mostrar, mas eu tenho um mapa aqui com essas regiões, que era Galileia, Samaria, Decápolis, Judéia e Pérea. A região de Decápolis, por exemplo, estava lá no norte, lá em cima do mapa, né? Já indo em direção à Síria. Ali estava a Galileia. Ele sai da Galileia e desce, voltando, já que ele vem por Decápolis, diz aqui o versículo 31. Então, o Senhor Jesus foi lá exatamente só para isso, só para exaltar a fé daquela mulher, que estava fora dos seus termos. E eu estou pegando esse ponto aqui para mostrar que nós devemos elevar, irmãos, nosso nível de fé para atrair a simpatia, a admiração de Jesus. Isso aqui, eu vou te dar mais 2 exemplos disso para você ver. Está no livro de Marcos, capítulo 7, e o versículo 26, está o dessa mulher aqui, né, que nós estamos analisando, Ciro Fenícia. Um segundo exemplo que eu trago está em Mateus 8. Você lembra do centurião? O centurião cuidava de uma centúria, de um comando, de um quartel de 100 homens, dos soldados romanos. Um homem romano, não era nem dos termos de Israel. E aí ele vem e diz, encontra Jesus e diz: olha, senhor, o meu criado está doente, e eu queria que o senhor tal. E antes de Jesus, ele terminar o discurso, Jesus vem no versículo 7 e diz assim: eu irei curá-lo. Mateus 8, verso 7. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas manda uma palavra e meu criado será curado. Imagina Jesus estatalando o olho assim naquele homem. E ele continuou, disse: olha, é porque eu sou também um homem sujeito à autoridade. Eu digo aos meus soldados: vão, e eles vão e obedecem a minha ordem. Eu digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. E o Senhor Jesus então vem no versículo 10, irmão, e diz assim: admirou-se Jesus e disse aos que eu seguia: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel. Se isso fosse hoje, irmão, eu dizia assim: olha, nem mesmo na minha igreja, nem mesmo entre o meu ministério, nem mesmo entre Israel, achei uma fé como esta. Olha que a modalidade de fé é diferente, porque ele exalta a fé daquele centurião, como esta. Como é que foi a fé daquele homem? Ele creu que Jesus tinha autoridade suficiente para mandar aquela enfermidade sair do seu criado, levantá-lo da paralisia, sem precisar de ir lá. Por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Porque quantas vezes eu vejo gente sair aborrecido da igreja, porque o pastor não botou a mão na cabeça dele, porque o pastor não leu o nome da fichinha que estava o nome dele no pedido de oração. Quantas vezes eu vejo gente trocar de igreja, porque ficou de receber a visita do pastor, de uma pessoa enviada por ele, e por uma causa ou outra não foi, e a pessoa se aborrece. Porque para ele tem que ir lá, botar a mão na cabecinha dele, profetizar, dizer umas palavras bonitas. Aquele centurião disse: não precisa nada disso. Se eu dar uma palavra daqui, vai valer lá.
Viu como Jesus exaltou a fé daquele homem? Então, essa fé que Jesus admira, como daquela mulher Ciro-fenícia, irmão, às vezes não encontra nos arraiais evangélicos, né? E uma outra coisa interessante aqui é que Jesus deixou isso muito claro entre os seus próprios patrícios. Em Marcos 6, um capítulo antes de onde aconteceu a narrativa dessa história, a Bíblia diz que Jesus foi para a região de Nazaré. Ele queria fazer uma cruzada evangelística lá, uma cruzada de milagre, de cura, de explosão. Ele queria abençoar a sua cidade. Mas aí dá conta-nos a Bíblia de que quando ele chegou lá, sabe o que eles disseram? Versículo de número 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, de Jura e de Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? E diz a Bíblia, e escandalizavam-se nele. Ele chegou lá, gente, eu vim aqui para abençoar vocês, traz os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos, os surdos, eu vou fazer uma cruzada de milagre aqui. Ele disse, não é esse aí, o filho do carpinteiro, Josézinho aqui? Não são os irmãos dele isso aí? Vim esse menino andar aqui de calça curta, isso aqui, mas logo você, e viraram as costas. Os que escandalizavam-se dele. E aí, irmãos, a Bíblia diz no versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre. Mateus 6 e 5. Não diz que ele não quis fazer, ele queria, ele foi lá para fazer, mas diz que ele não pôde. Senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E a Bíblia diz no versículo 6, admirou-se da incredulidade deles. Olha aqui, irmãos, o paradigma de uma ponta na outra, o paradoxo de uma ponta na outra, enquanto ele admirou a fé dos estrangeiros, a fé dos seus patrícios, ele escandalizou-se da incredulidade dele. A incredulidade impediu deles receber quantos milagres, você imagina quantos registros de milagres nós teríamos aqui se eles tivessem crido em Jesus, mas não creram. Aí por aí vai, irmãos, e aí ele vai falando, vai ministrando, no capítulo 4 de Lucas, ele faz uma menção também bem interessante da incredulidade de seu povo, no capítulo 4, 25 a 27, diz, na verdade eu vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, lembra de Elias, capítulo número 17, 1 Reis 17? Muitas viúvas havia naquele dia, verso 26, nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom, uma estrangeira, entendeu? Aí conclui no versículo 27, havia também nos dias de Eliseu muitos leprosos, e a nenhum deles foi purificado, senão quem? Naamã, um sírio de outro país. Então, quantas viúvas poderiam ter sido abençoadas naquele dia, quando a chuva secou-se em Israel, mas Deus sabia que não havia fé para acreditar, ele teve que abençoar uma estrangeira, foi lá, multiplicou o azeite dela, até que a chuva voltou de novo. Irmão, nós precisamos melhorar a nossa fé. Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não é? E aí você pode acrescentar a fé também que cabe, peça a Deus. Não é? E para concluir nosso raciocínio, eu quero trazer mais uma verdade que eu julgo bem interessante e eu acho que vai valer a pena a gente pensar sobre ela um pouquinho. Está em Marcos 7, versos 28 e 29. Na conclusão de Jesus, quando ele conclui o seu diálogo com aquela mulher, ele conclui o diálogo. Olha o que está escrito lá, vamos ao texto. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Ele tinha dito que não dava os pães aos cachorrinhos, tal. Aí ela vem e diz assim, sim, Senhor, eu sei que os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem das crianças, ou seja, dos filhos. A criança não tem habilidade para comer, cai alguma coisa e a gente pode comer alguma coisa lá. Olha o versículo 29. É importante, irmão, que esse texto só encontra aqui em Marcos. Mateus não registrou esse texto. Mateus elogia a fé dela. Mas Marcos traz uma verdade aqui que é muito importante a gente observar. Que está no versículo 29, quando ela diz que a migalha dos cachorrinhos também servia para ela. Jesus diz no versículo 29, então, eu gosto quando eu toco com esses advérbios na Bíblia. Então, por quê? Porque ele emenda uma outra verdade que sem aquela anterior não acontecia. Então, por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Então, por causa desta palavra, que palavra? Sim, Senhor, os cachorrinhos comem também daquilo que cai da mesa das crianças. A palavra que ela disse foi essa.
Entendeu? A atitude dessa mulher, irmãos, de não desistir da sua bênção, de não desistir daquilo que era um direito dela, porque ela estava diante de quem podia fazer alguma coisa, mas ninguém, o rei do seu país não podia fazer por ela nada. E Jesus, quando vê ela insistir, não desistir da sua bênção, ele diz, por causa desta palavra, mulher, que você falou aí, ó, pode ir, a sua filha já está liberta, o demônio já pegou descendo. Irmão, isso aqui é muito interessante, porque a nossa atitude diante de Deus faz uma diferença muito grande entre o que estamos pedindo e a resposta que vamos obter. Atitude. Esses dias eu vi uma briga nas redes sociais aí, né, de alguém brigando por causa de um termo, de uma palavra que saiu, fé racional. Tem gente que pulou lá fora quando falou isso, mas eu vejo ela aqui na Bíblia. Isso aqui é uma fé racional. Ela creu, a crença dela foi baseada em conhecimento. Ela ouviu falar daquele homem. Ela disse, esse homem pode resolver minha causa. E ela foi assim, só volto com a minha bênção, eu não volto sem ela. Eu fiquei sabendo que ele está aqui na minha região, estou indo para lá, largou a filha, não sei lá com quem. Então, isso faz eu lembrar de um texto de Isaías 43, versículo 23, olha a promessa que está lá, Isaías 43, versos 26. Desperta-me a memória e entremos juntos em juízo. Apresenta tuas razões para que eu possa justificar-se. O que Deus está dizendo aqui? Vem para cá, traz suas causas, me apresenta elas. Me convence da necessidade que eu tenho de te abençoar, me apresenta. Será que não é por isso que Paulo disse aos filipenses, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, sejam em tudo conhecida diante de Deus, com oração e súplica, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou me referindo a Filipenses 4, os versículos 7, 6 a 8. Então, talvez por isso, ele diz, olha, desperta a minha memória. Irmão, isso aqui é uma figura de linguagem do divino para o humano, despertar a memória de Deus. Deus não sabe todas as coisas, me diz, sei, mas eu quero ouvir de você. Me conta a sua história, me conta a sua bronca, qual é a sua causa? Apresenta-me a sua causa, vamos junto em juízo. E você me convença de que eu possa te justificar. É isso aqui que Isaías está dizendo. Isso aqui não for uma fé racional, é o quê, irmão? É um sentimento mental. Ah, Deus sabe que eu estou precisando, e Ele sabe, se Ele quiser, Ele me abençoa. No máximo, Deus tem misericórdia de mim. Tem gente fazendo isso, irmão. Isso não tem nada a ver com a palavra viva, verdadeira. Jesus brincou com aquela mulher, disse, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos, a mesa e dar aos cachorrinhos. Ela disse, verdade, eu concordo com o senhor. Olha que ela não discordou de Jesus, mas as crianças quando comem, cai uma coisinha, manda para mim essa coisinha, é o suficiente. Mas Jesus ficou maravilhado da fé dessa mulher. Então, isso me faz lembrar daquilo que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho. Por quê? Por que você não envergonha do Evangelho, Paulo? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Ou seja, a minha fé é racional, passa pelo meu conhecimento, eu sei. Eu tenho instrumento de conhecimento suficiente para saber que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E assim termina o seu texto. Eu li 2 Timóteo 1 e o versículo de número 12. Então eu quero concluir, irmãos, essa minha reflexão com você, essa minha fala, com um texto que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Ele diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso aqui, irmão, isso aqui é a verdade, né, redundantemente, é a verdade verdadeira. Se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o que pedimos, de que obtemos pedidos que lhe temos feito. O que João está dizendo aqui? Se eu sei que o que eu estou pedindo a Deus é da vontade dEle, eu não tenho dúvida nenhuma que o que eu estou pedindo Ele vai me dar. Ele vai me conceder. E como é que você sabe se uma coisa é ou não da vontade de Deus? Simples, simples, simples. Vai na Bíblia, folheia. Deus prometeu isso? Está escrito isso?
Por que que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê? Porque a fé está fundamentada na palavra. Foi pela fé que Noé construiu uma arca para salvar sua família. Está escrito, Hebreus capítulo 11, e o versículo de número 6 ou 7, por ali, 8. Ele diz, ou melhor, 4, acho que o verso 4. Confere lá, Hebreus 11, parece 4. Ele diz assim, pela fé Noé, divinamente avisado, olha lá, Deus avisou. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que se não via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por que Noé creu? Porque tinha uma palavra de Deus embutida. Noé, prepara uma arca entre você e sua família, um casal de animal, e eu vou destruir a terra com dilúvio. Noé não questionou, Deus, o que é isso? Porque naquele tempo nem chovia, Noé não sabia o que era chuva, muito menos dilúvio, mas ele creu na palavra, construiu a arca, foi salvo ele e a sua casa. Então, meu irmão, se eu sei que o que eu estou pedindo está baseado na promessa de Deus, no que Deus tem para mim, eu vou para cima, eu vou para a batalha, eu vou para a guerra, entendeu? Eu vou guerrear, entre aspas, eu vou guerrear com Deus até receber, porque Ele prometeu e eu preciso, Ele pode me dar. É isso que essa mulher fez. Ela disse, ela foi lá, argumentou, se Jesus espichasse a conversa, ela tinha outro argumento para fazer para ele. Mas Jesus não resistiu à fé daquela mulher, disse, seja como você quer, mulher. Glória a Deus, ela chegou em casa, sua filha estava sã, sentada, certamente correu para lhe dar um abraço, entendeu? Liberto daquele espírito maldito, maligno. Portanto, meus irmãos, essa mulher nos ensina muitas verdades espirituais, não? Que Deus abençoe você e a sua casa e a sua vida, que você seja próspero, que a graça de Deus nunca há de faltar e que nesse pacote da graça Ele acrescente a sua fé, uma fé, não uma fé volúvel, mas uma fé resiliente, que impressiona Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.